Bom dia, gente, tudo bem? Tudo bem, Indra? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? A Tainá caiu agora bem na hora. Então, nós estamos aí, Samanta, Eduarda. Tudo bom, Eduarda? Tudo bem, Samanta? Então, tá bem. Vamos começar a nossa aula, então. Gente, olha só, vamos dar uma olhadinha no nosso calendário aqui. Nós estamos aí na reta final. Hoje é a nossa antepenúltima aula, que é a aula do dia 1º de junho, e nós estamos dentro do calendário. Então, hoje eu vou tratar do recurso de distrito, agravo em execução e outros recursos. Mas primeiro eu tenho que finalizar uma parte da aula passada, que é a apelação. Então, semana passada a gente viu a apelação, começamos a ver, e hoje eu ainda vou tratar da parte final da apelação, e assim que encerrar eu entro no recurso em sentido estrito. Então, esse é o nosso roteiro da aula de hoje, 1º de junho de 2021, tá? Muito bem. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Nós paramos na nossa aula passada, semana passada. Ah, a propósito, você se lembra que eu falei que não tinha gravado uma parte da aula, né? Sim, realmente não gravou, mas essa parte que não gravou, eu ainda não ensinei de noite. Assim que eu tiver dado essa aula de noite, eu vou botar o vídeo também para vocês aqui. Está anotado aqui, tá? Isso deve ser hoje, ou mais tardar amanhã, mais tardar semana que vem, que é aquela parte final ali da teoria geral dos recursos, que ficou faltando. Então, aguardem, tá? Bom, então, gente, olha só. Isso aqui foi a última coisa que eu expliquei na aula passada, que era o procedimento de interposição da apelação. Então, eu disse para vocês que ela é interposta em 5 dias perante o juízo ACO, quer dizer, perante o juízo de 1º grau, e dirigida ao tribunal. Só que são 2 prazos. Um prazo para a interposição do recurso em si, que daí ele é recebido, e essa interposição é uma petição simples, e depois 8 dias para o oferecimento de razões. Então, na verdade, é um recurso em que a interposição e o oferecimento das razões, ele está cindido. São duas etapas. Então, eu também falei para vocês que esses prazos aí, 5 e 8, é 5 mais 8, não pode ser 13. Se tu interpuser a apelação no final de 13 dias, ela está fora de prazo, é extemporânea, não vai ser conhecida. Então, tu tem que interpor em 5 dias, aguardar a intimação para oferecer razões, e daí, quando tu fores intimado para oferecer razões, tu tem mais 8 dias para apresentar as razões. O que pode acontecer? O juiz pode não receber a apelação por alguma razão formal. Por exemplo, fora do prazo. Entendeu? A apelação foi interposta depois do prazo de 5 dias, é extemporânea. E se houver alguma controvérsia, por exemplo, quando tem feriado, ou quando existe vamos dizer, alguma tese para sustentar que a tua apelação deve ser admitida, cabe esse recurso, que é o próximo recurso que nós vamos estudar, que é o recurso em sentido estrito. Então, no caso de inadmissão da apelação no 1º grau, cabe esse recurso em sentido estrito. Isso é para quando o juiz recebe a petição inicial, a petição de interposição, nesse prazo de 5 dias, e entende que não é o caso de admitir a apelação. E caso esse recurso não seja admitido, quer dizer, o juiz realmente não quer dar prosseguimento à apelação, cabe um outro recurso que a gente também vai estudar, que é esse chamado carta testemunhada. Tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante.
E tem uma outra peculiaridade da apelação, que também só existe na apelação, que é a seguinte: o apelante ele pode pedir para oferecer as razões no juízo ad quem. Então, isso funciona assim, ó. A parte apelante interpõe no primeiro grau, o recurso é recebido, mas ele é imediatamente encaminhado para o tribunal. E é no tribunal que se intima a parte para oferecer as razões. Então, isso só existe na apelação. Então, além de ser prazos separados, ela vai ser apresentada em foro diferente também, quer dizer, não vai ser apresentada no juízo a quo, mas só no juízo ad quem. Aqui, ó. Efeitos da apelação. Dá para falar que existem 3 efeitos. Primeiro, efeito devolutivo. Devolver a questão ao tribunal. Devolver aqui significa, tem um sentido mais próximo da linguagem comum, no sentido de entregar. Então, eu entrego a questão para que o tribunal a reaprecie. E aqui ele vai reapreciar questões fáticas e jurídicas. Então, o tribunal na apelação, ele pode reapreciar a análise dos fatos feita pelo juiz. Quer dizer, o juiz foi no sentido da absolvição por falta de prova. O tribunal pode reconsiderar isso, mas ele também pode apreciar questões que não têm, que vão um passo à frente, quer dizer, não é sobre se o fato aconteceu ou não, mas questões de natureza jurídica. Por exemplo, se aquele fato descrito se enquadra nesse ou naquele artigo do Código Penal. Então, ele é, eu já usei essa expressão antes aqui na aula, ele é um recurso plenário, uma vez que envolve fato e direito. Tá? A apelação também tem efeito suspensivo. Então, se alguém é condenado e há uma apelação, a condenação está suspensa. Tá? E se alguém é absolvido, naturalmente, a apelação não condena ninguém. Então, a apelação de sentença absolutória não tem efeito suspensivo. A condenatória, sim. E tem um terceiro efeito da apelação, que é o chamado efeito extensivo. Que esse aqui eu expliquei na aula passada. Tá? Então, esse efeito extensivo, ele acontece no caso de concurso de agentes. Deixa eu botar aqui nessa tela. Efeito extensivo. Ele tem lugar quando eu tenho concurso de agentes e apenas um dos réus recorre. Então, eu tenho um crime praticado por 2 ou mais pessoas, eu tive uma sentença desfavorável, uma sentença condenatória, por exemplo, e, ao final das contas, apenas um dos réus recorre. Nesse caso, dependendo das circunstâncias, o resultado desse recurso, dessa apelação interposta pelo réu que recorreu, poderá ou não ser estendido ao outro. Então, quando que vai ser estendido? Quando haverá extensão. Quando for uma tese não pessoal. E aqui, quando não haverá extensão. Quando eu tiver uma tese exclusivamente pessoal. Vamos ver, quando haverá extensão? Tese não pessoal. Então, por exemplo, a tese é inexistência de crime. Um dos réus recorre para fazer valer a tese
segundo a qual o crime não aconteceu. Eu dei o exemplo na aula passada. Suponha que a tese do réu seja de um dos réus. Eu tenho que ter concurso de agentes, tá? Suponha que a tese de um dos réus seja a de que não houve estupro, porque era uma relação consentida. Se essa tese for acolhida pelo tribunal, ela tem que necessariamente ser estendida aos corréus que não recorreram. Porque seria uma falta de lógica o Poder Judiciário reconhecer que um crime não aconteceu no segundo grau e manter a condenação dos caras que não recorreram. Não faz sentido. Tá? Agora, quando é que não haverá extensão? Quando a tese apresentada no recurso for exclusivamente pessoal. Exemplo, um álibi. Quer dizer, o réu está sustentando no recurso que ele não estava no local no dia do crime. Ele não está dizendo que o outro não estava lá. Ele está se defendendo de forma independente. Ele está dizendo, olha, eu não sei quem é que estava lá, pode ser até que esse outro condenado estivesse, mas eu não estava. Se ele consegue provar que ele não estava, então essa tese não se estende ao outro, porque ela só favorece o cara que recorreu. Tá? Então, esse é o chamado efeito extensivo da apelação. Na verdade, esse efeito aí, ele acaba se estende aos outros recursos também, né? Sempre que eu tiver essa diferença entre teses que são exclusivamente pessoais e teses que não são pessoais, né? Deixa eu voltar aqui. E também vou explicar agora aqui o que é a tal da reformatio impejus. Tá? Então, eu vou explicar, eu acho que eu já expliquei na aula passada, mas não custa repetir, tá? Vou explicar dois conceitos. Primeiro, o que é a reformatio impejus direta e a reformatio impejus indireta. Vou explicar essas duas coisas aqui. Deixa eu botar aqui, então, reformatio impejus direta. Bom, como o próprio nome está dizendo, essa expressão aqui, reformatio impejus, significa reforma para pior, né? Ou um pioramento da situação do réu. Na verdade, o nome completo do conceito é a vedação a reformatio impejus indireta, direta, aliás. Então, a proibição da reformatio impejus. Quando é que vai acontecer essa proibição? Quando apenas a defesa recorrer. Então, tem uma sentença que seria, em tese, recorrível pelo MP e pela defesa. Tá? O MP poderia ter recorrido para aumentar a pena, por exemplo. E a defesa está recorrendo para absolver, para buscar a absolvição do réu. Quando, num processo desse tipo, apenas a defesa recorrer, o tribunal, que é o juízo ad quem, ele tem uma limitação. Ele não poderá agravar a situação do réu. E essa regra existe para evitar um paradoxo, né? Uma contradição, quer dizer, o réu recorre, toma a iniciativa de voluntariamente recorrer da sentença para melhorar a sua própria situação. Quer dizer, ou buscar uma absolvição ou uma diminuição da pena.
E o tribunal, no apreciar o recurso, crava o réu, aumenta a pena, condena por um crime que ele tinha sido absolvido, de modo que ele olha para o advogado e diz assim, então melhor teria sido não recorrer, porque a situação ficou pior para mim, né? Então, só que prestem atenção, essa vedação a reformatio impejus, ela existe apenas nesse caso em que a defesa é a única a recorrer. Quando promotor e defensor recorrem ao mesmo tempo, daí o jogo está aberto. Pode acontecer qualquer coisa. A situação do réu pode se agravar ou pode melhorar. Então, quando eu tiver duplo recurso, recurso da acusação e da defesa, daí essa vedação aí não existe mais. Bom, deixa eu botar aqui, fazer uma barra. Agora deixa eu explicar aqui do lado o que é a vedação, a reformatio impejus indireta. Bom, aqui a situação é um pouquinho diferente. Aqui é a seguinte, ó. Da mesma forma, houve recurso apenas da defesa. Recurso apenas da defesa, buscando a anulação de processo ou sentença condenatória. Então, a tese do recurso é um erro procedimental. Tu quer obter a anulação do processo ou da sentença condenatória. Erro procedimental. No caso, o recurso é provido pelo tribunal. E os autos são devolvidos ao primeiro grau. Para quê? Para refazer atos processuais ou proferir nova sentença. Então, os autos, a tese da defesa é uma tese procedimental, quer dizer, houve uma nulidade, por exemplo, no interrogatório. Ela busca, no segundo grau, a anulação desse interrogatório. O tribunal reconhece e determina a anulação do processo a contar do interrogatório. E os autos são remetidos de novo ao primeiro grau, para quê? Para que se faça um novo interrogatório e se profira nova sentença. Se todo esse rebuliço iniciou com recurso apenas da defesa, aqui nós estipulamos daí um teto para a eventual futura pena. Vamos supor aqui, ó, que nessa sentença que foi anulada, ele tivesse sido condenado a 3 anos de reclusão. Isso significa que quando for proferida uma nova sentença, eu vou ter um teto. E esse teto será 3 anos de reclusão. Tá? Então, o juiz vai poder condenar, novamente, sem problema nenhum, mas ele não pode condenar a uma pena mais grave que aquela que ele já havia condenado antes. E essa vedação a reformatio impejus indireta serve também para evitar essa situação que seria até mesmo constrangedora, né? Porque o réu chega para o advogado dele e diz assim, recorremos daquela sentença, o tribunal anulou a sentença, veio para o primeiro grau, o juiz, com raiva de mim, me deu uma sentença pior. Quer dizer, me condenou uma pena mais grave do que a originária. Tá? Então, isso não pode acontecer, porque isso seria uma espécie de reformatio impejus para pior, mas de forma indireta. Quer dizer, não é o tribunal que diretamente está aumentando a pena, mas é o próprio juiz depois da anulação da primeira sentença. Tá?
Então, isso aqui também não pode. Todos entenderam isso aí, gente? Samantha, Eduardo, Tainá, pegaram a diferença entre as duas reformácios? O importante na questão da reformácio é que, assim, ó, essa vedação a piora para o réu, ela só acontece quando existe recurso exclusivo da defesa. Quando o promotor também recorreu, daí é 0 a 0. Pode acontecer qualquer coisa. Certo? Então, tá bem. Bom, com isso, gente, a gente encerra só botar aqui. A gente encerrou a apelação e vamos começar aqui o nosso novo recurso, então, que é o recurso em sentido estrito. Só um momentinho. Tá. Recurso em sentido estrito, esse é o que nós vamos estudar agora. Está aí na tela de vocês, então. Recurso em sentido estrito. No novo CPP, essa terminologia vai mudar. Existe um projeto de CPP em andamento. Isso aqui vai ser chamado de agravo. Tá? Em muitos casos, assim, ele tem alguns paralelos com o agravo, porque ele é um recurso que a gente interpõe contra decisões interlocutórias. E lá no processo civil, a gente chama de agravo esse recurso que a gente interpõe contra essas decisões interlocutórias, né? Então, o recurso em sentido estrito dá para dizer que ele é o primo do agravo aqui no processo penal. Com algumas ressalvas, né? Porque o recurso em sentido estrito também é cabível contra algumas sentenças. E ele tem, no CPP, a lista de hipóteses de cabimento, no artigo 581. Então, ele pode ser dirigido contra decisões interlocutórias ou contra sentenças, dependendo das hipóteses do artigo 581. Deixa eu mostrar aqui para vocês o 581. Aqui, ó. Então, vocês têm na tela de vocês aí, o artigo 581, diz assim: caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença, e daí são 25 incisos, 25 hipóteses de cabimento. Com um detalhe: tem muitas dessas hipóteses de cabimento aqui do recurso em sentido estrito que elas já estão ultrapassadas. Então, por exemplo, a partir do 12 para frente, são decisões que são proferidas no curso da execução penal. São decisões que são tomadas quando o réu já está condenado e ele se insurge contra uma decisão que foi proferida durante no seu PEC, no seu processo de execução criminal. E nesse caso específico, a ALEP, a Lei de Execução Penal, ela previu um recurso especial, que é o agravo em execução. E a LEP, ela é de 1984. E o nosso Código de Processo Penal é de 1941. Então, na verdade, para todos essas decisões em execução penal, não cabe mais recurso em sentido estrito, mas o agravo em execução. Então, por exemplo, aqui, decisão sobre unificação de penas. Decisão sobre unificação de penas acontece quando ele já está
condenado, cumprindo pena, e sobrevém uma nova condenação. Eu preciso fazer uma soma. E essa soma, ela é feita pelo juiz no PEC, no processo de execução criminal. Se eu achar que essa soma está errada, ou que não deveria ter sido feita, etc., eu tenho que interpor o agravo em execução, e não o recurso em sentido estrito. Então, na verdade, dá para dizer que todos esses incisos aqui, eles continuam no CPP, mas eles estão tacitamente revogados. Porque decisão em execução penal cabe agravo em execução. Muito bem. Deixa eu só... Entro aqui. Bom dia, Roberto. Pergunta do Adriano. Ele é taxativo? Sim, o 581 é taxativo. Tá? Essas hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Porém, se admite interpretação analógica. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, o recurso em sentido estrito é o recurso que cabe contra o não recebimento da denúncia ou da queixa. Tá? O juiz não recebeu a denúncia, em geral por questões formais. Se o juiz não recebeu, cabe o recurso em sentido estrito. Agora, por exemplo, vamos supor que o juiz não recebeu o aditamento à denúncia. Que é aquele caso de mutatio libelli. Desculpa, emendatio libelli. Quando eu preciso aditar a denúncia em um novo fato. Se o juiz não recebe um aditamento, não está previsto aqui que cabe recurso em sentido estrito. Mas, analogicamente, eu vou aplicar o recurso em sentido estrito, porque não receber a denúncia e não receber o aditamento da denúncia tem praticamente a mesma natureza a decisão. Pergunta do Roberto aqui. O senhor pode comentar quando ocorre o recurso de despacho? O recurso em sentido estrito ele cabe contra decisão, despacho ou sentença. Então, se for um despacho, até mesmo ordinatório, se ele tiver previsto aqui no 581 como cabível recurso em sentido estrito, daí o recurso vai ser o recurso em sentido estrito. Né? Eu tenho que só observar se esse despacho a que está te referindo se enquadra numa das hipóteses do artigo 581 do CPP. Entendeu, Roberto? Tá. Então, vamos voltar aqui. O que eu fiz? Eu peguei um pouco da prática, tá? Quais são as hipóteses, de todas as hipóteses do artigo 581, quais são as mais comuns? Então, eu diria assim, ó, essa decisão que não recebe a denúncia ou a queixa é uma das hipóteses mais comuns. A decisão que conclui pela incompetência do juiz, quer dizer, o juiz recebeu a denúncia e de ofício ou provocado por uma das partes, ele se dá conta de que não é competente para processar e julgar aquele crime. Então, isso contra essa decisão cabe recurso em sentido estrito. A decisão que julgar procedentes as exceções de dispendência, coisa julgada. Essa aqui, eu vou dizer para vocês, é talvez uma das mais comuns, que é a decisão que pronunciar o réu no rito especial do tribunal do júri. Então, quando o réu é pronunciado, por exemplo, é pronunciado
por homicídio qualificado. Tá? Contra essa sentença de pronúncia não cabe apelação, hein? É uma sentença de pronúncia, mas o que cabe é RSE. E esse RSE pode ser de ambas as partes. Tu pode ter um RSE da defesa e tu pode ter um RSE da condenação, da acusação, aliás. Então, por exemplo, a defesa pode postular a impronúncia do réu. Exemplo, né? Então, a defesa vai sustentar que não existe prova suficiente da materialidade da autoria. Se o recurso é interposto nessa fase contra uma sentença de pronúncia, o recurso é o recurso em sentido estrito. E a acusação pode, por exemplo, recorrer da sentença buscando acrescentar uma qualificadora. Quer dizer, o réu foi denunciado por homicídio com 3 qualificadoras, foi denunciado por homicídio com 3 qualificadoras, e o juiz acolheu apenas uma. A acusação pode interpor recurso em sentido estrito para acrescentar a pronúncia às outras 2 qualificadoras. Porque, olha só, a pronúncia, ela dá os limites do que a acusação pode sustentar em plenário. Se um réu foi pronunciado por homicídio simples, o promotor não pode, em plenário, postular a condenação dele por homicídio qualificado. A pronúncia dá o limite, entendeu? Então, tu imagina assim, tá, o cara foi pronunciado por homicídio simples, mas lá na origem tinha 2 qualificadoras, usou veneno e praticou um feminicídio. Se o promotor não recorrer, através de recurso em sentido estrito, para acrescentar essas 2 qualificadoras à pronúncia, ele vai ter que chegar em plenário e pedir apenas homicídio simples. É por isso que o promotor também deve recorrer, eventualmente, para acrescentar qualificadoras à sentença de pronúncia. E muito comum, gente, é que haja 2 recursos nessa fase. Quer dizer, um recurso da defesa, buscando desclassificação, impronúncia, e o recurso da acusação para uma ampliação da sentença de pronúncia visando o plenário. Quer dizer, o tipo de acusação que tu vai levar em plenário. Tá? E também, deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui, é uma vedação a reformar-se em pés. Na verdade, tu pode dizer o seguinte, a pronúncia, ela acaba sendo uma limitação, né? O que está pronunciado é o que pode levar a plenário. Tu pode até, Adriano, pedir menos. Então, por exemplo, o réu foi pronunciado por homicídio triplamente qualificado, tu vai fazer a acusação e tu entende que as classificadoras estão exageradas, não precisava ter as qualificadoras. E tu pode pedir a condenação pelo homicídio simples. Pode até pedir absolvição, se nessa fase do processo tu está convencido que é o caso de absolver. Tá? Agora, tu não pode fazer o inverso, entendeu? Por exemplo, o cara está pronunciado por homicídio simples, tu pediu homicídio qualificado. Isso tu não pode fazer. Então, a pronúncia, no rito do júri, ela estabelece um teto. Tá? Um teto do que pode ser postulado em plenário. Todos entenderam isso aí, gente? Eduarda, Carla, Roberto, Samantha, Tainá. Entenderam esse sentido aí de teto da pronúncia? Muito bem. Também é muito comum o recurso em sentido estrito nesse caso aqui, ó.
quando há concessão, negação, arbitramento, cassação, o julgamento de fiança como inidônea, então todos os casos de fiança, ou quando houver indeferimento do requerimento de prisão preventiva ou de revogação, ou no caso de concessão de liberdade provisória ou relaxamento da prisão em flagrante. Então, dá para dizer que todas as decisões estão relacionadas com o status libertatis, todas as decisões que estão relacionadas com soltar ou prender durante o processo, quer seja prisão preventiva, concessão de liberdade provisória, relaxamento de prisão em flagrante, todos esses casos aqui, a gente vai, o recurso cabível será o RSE, recurso sentido estrito. Na prova prática da OAB, a prova em que os alunos têm que produzir uma peça, o RSE é, se eu não estou enganado, o terceira ou quarta peça que mais cai nos últimos anos. Então, é uma peça importante para a advocacia criminal. O RSE. Ao contrário da apelação, o RSE tem essa característica aqui, ó, que ele comporta juízo de retratação ou sustentação. Então, é assim, ó, ele é interposto no primeiro grau. Então, ele é recebido pelo juiz que proferiu a decisão ou sentença. Então, é o próprio carinha que deu a decisão ou a sentença que vai receber o recurso em sentido estrito. E quando ele se depara com o recurso em sentido estrito contra uma decisão dele, ele tem duas alternativas. Ele pode se retratar, quer dizer, reconheço que o recorrente tem razão e estou modificando a minha decisão, ou ele pode sustentar. Quer dizer, estou lendo aqui as razões recursais, mas vou manter a minha decisão. Então, esse é o chamado juízo de retratação ou de sustentação. Mas repare que isso aqui só é cabível quando o recurso cabível é o RSE. Não cabe em apelação. Então, por exemplo, a defesa interpôs uma apelação contra uma sentença condenatória. Contra a sentença condenatória, o recurso cabível é a apelação, tá? O juiz lê o recurso antes de mandar ele para o tribunal e se convence que a defesa tem razão. Nesse caso, o juiz não pode fazer nada. Ele tem que mandar o recurso para o tribunal, porque é só o tribunal que vai poder rever a sentença ou a decisão. Agora, no caso do RSE, ele tem essa colher de chá. Ele pode, ele mesmo, reconsiderar ou retratar-se da decisão proferida. Então, olha só, ele é interposto no juízo a quo, quer dizer, no primeiro grau, e é dirigido ao juízo ad quem, que é o segundo grau, o Tribunal de Justiça. Prazos gerais. Da mesma forma que a apelação, eu tenho 5 dias para a interposição e 2 dias para razões após a intimação. Isso aqui não dá 7 dias, tá, gente?
São 5 dias para interpor. A interposição é uma petição simples. A parte se identifica através do seu procurador e diz que quer recorrer em sentido estrito da decisão. Da decisão, por exemplo, que indeferiu o pedido de liberdade provisória. O juiz recebe o recurso e determina a intimação da parte para que apresente razões em 2 dias. Opa. Certo, gente? Alguma pergunta, gente, dessa primeira parte da aula? Entenderam tudo aí? Eduarda, Samanta, Tainá, Carla, Roberto. Todo mundo entendeu? Sim, professor. 5 dias para interpor o recurso. Isso. Né? E 2 dias para razões após a intimação. Então, o juiz ele recebe a petição de interposição e determina a intimação da parte para que apresente as suas razões. Fica cindido, né? São 2 prazos. Daí, depois que chegam as razões da parte recorrente, ele vai dar mais 2 dias para a outra parte apresentar as suas contra-razões. 2 R's, assim, as contra-razões. Daí, quando o recurso estiver com razões e contra-razões, ele encaminha para o juízo ad quem. Daí vai ser recebido no tribunal e vai ser julgado o recurso em sentido estrito. Tá? Quer ver uma coisa? Na disciplina de prática, nós estamos estudando isso aí, né? Aliás, na disciplina de prática, os alunos eles têm que fazer um recurso em sentido estrito. E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Professor, Fala, desculpa. Fala, Roberto. Então, esse recurso ele é impetrado, não sei, é o termo certo, né? É interposto. Interposto. O impetrado a gente usa para o habeas corpus ou para o mandado de segurança. Obrigado. A gente diz interposto. A gente usa o interposto, Roberto, porque assim, ó, porque existe a decisão recorrida e o trânsito em julgado dessa decisão. Quando a gente faz um recurso, a gente se interpõe entre a decisão e o trânsito. Então, o verbo que a gente usa para recurso é interposição. Tá? Mas fala, continua a tua pergunta. Interpõe recurso? Recursos são interpostos. Habeas corpus e mandado de segurança são impetrados. Habeas. Impetração, daí. Impetração. Tá, ok. Você estava explicando o juiz receber no primeiro grau esse recurso e enviar para o segundo grau para julgamento, né? Isso. Nisso aí tem uma diferença grande, o Roberto, no cível, né? Porque o agravo... Não vai direto para o segundo grau? Essa é a minha dúvida. Sim, no cível é assim. Porque hoje em dia o agravo de instrumento ele é interposto diretamente no segundo grau no cível. Com os documentos, etc. Depois tu comunica lá no primeiro grau que interpôs. Isso no cível. No processo penal não é assim. No processo penal tu interpõe no primeiro grau e o próprio juízo encaminha para o segundo grau. Seria para encaminhar junto ao processo? Seria para questão de instrução? Depende. Tem algumas hipóteses de recurso em sentido estrito em que o processo como um todo é encaminhado para o segundo grau. Tá? E existem hipóteses que não. Quer ver uma coisa? Se eu interpuser um recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, enquanto não tiver essa decisão sobre a pronúncia, o processo não vai tramitar. Então, vai tudo para o tribunal, vai processo, vai prova, vai tudo.
O processo vai ficar parado enquanto não houver decisão sobre se aquela pronúncia está correta ou não. Tá? Então, agora, se eu interpuser um recurso em sentido estrito contra uma decisão que concedeu a liberdade provisória, não tem por que o processo parar. Então, na verdade, o que o juiz vai fazer vai ser instruir um instrumento, quer dizer, um dossiê com as principais peças, para remeter esse instrumento para o segundo grau de jurisdição, porque o processo ele vai continuar, porque foi apenas uma decisão no curso do processo a respeito da liberdade do réu. Tá? Então, o processo não tem por que parar. Então, isso aí varia. Tá? Eu coloquei na tela de vocês aí o roteiro da disciplina de prática processual penal e a ordem das peças que eu explico está relacionada com a incidência na prova da OAB. Tá? Então, a que mais cai é memoriais, que é a primeira que eu explico. A segunda que mais cai é a apelação. E a terceira que mais cai é o recurso em sentido estrito. Então, é a medalha de bronze aí. Tá? Então, por exemplo, aqui... Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se vai abrir, só um momentinho. A gente não tem acesso às peças ali. Eu vou projetar aqui para vocês. Aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é uma peça que caiu numa prova da OAB, prova da OAB de que ano? 11º, isso aqui já faz um tempinho. Que é o seguinte, ó. Repara aqui. Fim da instrução probatória, o juiz competente, em decisão devidamente fundamentada, decidiu pronunciar Jerusa pelo crime apontado na inicial acusatória. O advogado da Jerusa é intimado da decisão no dia 2 de agosto de 2013. Então, como aparece aqui já essa palavra aqui, ó, pronunciar, a gente já sabe que é procedimento do júri, e o aluno tem que, como a pronúncia é uma decisão que só se recorre através de RSE, ele já tem que saber, então, que aqui vai ser um RSE, que ele vai ter que fazer. Tá? E aqui é um caso de crime de trânsito, né? Então, crime de trânsito com dolo eventual, ré pronunciada, o recurso da defesa é o recurso em sentido estrito. Certo? Isso aí é as aventuras do próximo semestre, né? Como se vocês forem fazer prático comigo, né? Então, a gente vai aprender a fazer essas peças aí. Certo, gente? Mais alguma pergunta antes do intervalo? Roberto, não? Adriano, Eduardo? Então tá, gente. Então eu vou botar aqui a palavra chamada. E vou dar um intervalinho aí de 10 minutos, tá? Até daqui a pouco.
Muito bem, gente, vamos retomar, então. Então, eu terminei a primeira parte da aula explicando o recurso sentido estrito e um dos exercícios que a gente faz lá na prática, né? Fala, Adriano. Levantou a mão aí? Sim. Ô, professor, quanto aos prazos deixa eu ali... botar o som aqui para escutar. Tá, pode falar. Quanto aos prazos, na apelação são 8 dias, né? Para tu apresentar as razões. Exato. E 5 dias para tu apresentar o pedido, né? Exato. Interposição. E no RSD, no RSE são 2 dias para razões e 5 para interposição. Interposição. Onde que está no código? Mas repara o seguinte, ó, que o prazo de interposição ele decorre antes. Primeiro tu interpõe, depois tu apresenta as razões. Tá? Tem uma sequência. Então, deixa eu mostrar aqui, né? O prazo do recurso de distrito está aqui, ó. Só um momento. Aqui, ó. No 500, deixa eu botar aqui na tela de vocês. O recurso sentido estrito, tá? Será interposto no prazo de 5 dias. Artigo 586. E dentro de 2 dias, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões. E em seguida será aberta a vista ao recorrido por igual prazo. Então, os prazos estão no 586 e no 588. Tá? Mas repara que tem a interposição e depois as razões. Então, tu pode dizer que primeiro é um exame mais formal, se é cabível, se foi interposto no prazo, e posteriormente, então, tu apresenta as razões, que é o motivo pelo qual tu quer ver a sentença revista, né? Quer ver? Eu vou colocar aqui na tela de vocês um outro exercício, uma outra questão que caiu também na prova da OAB, isso foi no 28º exame, mais recente até. Então, olha só, Túlio, nascido em 96, primário, começa a namorar Joaquina, jovem que recém completou 15 anos. Logo após o início do namoro, ainda muito apaixonado, ele é surpreendido pela informação de que a Joaquina estaria grávida do ex-namorado, o adolescente João, com quem mantivera relações sexuais. Joaquina demonstra toda a sua preocupação com a reação de seus pais diante dessa gravidez tão jovem. Em desespero, solicita a ajuda de Túlio para realizar um aborto. Então, se apareceu o aborto, você já sabe, é tribunal do júri, né? Doloso contra a vida. Diante disso, no dia 3 de janeiro de 2014, em Porto Alegre, Túlio adquire um remédio abortivo, cuja venda era proibida sem prescrição médica, e o entrega para a namorada, que de imediato faz uso. Joaquina, então, expele algo não identificado pela vagina, que ela acredita ser o feto. Os pais presenciam os fatos e levam a filha imediatamente ao hospital. Em seguida, comparecem à delegacia e narram o ocorrido. No hospital, foi informado pelos médicos que, na verdade, Joaquina possuía um cisto e que nunca estivera grávida. E o que for expelido não era um feto. Então, muito bem. Após a investigação, no dia 20 de janeiro, o Túlio vem a ser denunciado pelo crime do artigo 126, perante o juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre, não sendo oferecido qualquer instituto despenalizador. Durante a instrução, na primeira fase do procedimento especial, que é antes da pronúncia, né, são ouvidas as testemunhas e a Joaquina. E é assim como interrogado o réu, todos confirmando o ocorrido. As partes apresentaram alegações finais orais e o juiz determinou a conclusão do feito para a decisão. Antes de ser proferida a decisão, mas após a manifestação das partes, foram juntados aos autos o boletim de atendimento médico de Joaquina,
no qual consta a informação de que não estivera grávida. Ela nunca teve grávida. A folha de antecedentes criminais do Túlio e um auto de exame de corpo de delito. Com a juntada da documentação, de imediato, sem adoção de qualquer medida, o magistrado profere decisão de pronúncia, sendo publicada na mesma data, no dia 18 de junho de 2018, segunda-feira. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Túlio, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo de interposição. Tá? Então, aqui, gente, como é uma sentença de pronúncia, o aluno tinha que ir direto na elaboração de um recurso sentido estrito, a ser interposto em 5 dias. E a tese mais importante é a tese de crime impossível, né? Pela absoluta impropriedade do objeto. Quer dizer, não, mesmo que ele tenha cogitado praticar um aborto, se a vítima não estava grávida, ele não pode ser processado por isso, porque é caso de crime impossível, né? Tá? Então, isso aqui é o que cai, tá? Muito bem, gente. Vamos ver, então, aproveitar esse tempinho aí que temos na segunda parte da aula para ver outros recursos. Fiz uma seleção de outros recursos que eu também considero importantes, que eu acho que vocês têm que conhecer. Então, outros recursos. Vamos começar aqui com embargos de declaração. Muito semelhante com os embargos de declaração que existem no civil, ele é um recurso cabível contra qualquer decisão, inclusive interlocutórias, sentenças ou acordos, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Então, ele é um recurso que serve para um esclarecimento ou uma integração da decisão que contém um vício, né? E esse vício pode ser esse: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. E vou dizer uma coisa para vocês: é cada vez mais frequente se deparar com decisões que contêm esses vícios aí. Pelo atropelo, às vezes pelo fato de algum tipo de descuido. Tá? Então, não se surpreendam, viu? Se vocês passarem boa parte do tempo fazendo embargos de declaração de decisões judiciais. Excepcionalmente, esses embargos de declaração podem comportar o que a gente chama de efeitos infringentes. Efeitos infringentes é quando o acolhimento desses embargos de declaração importarão na modificação da decisão. Deixa eu pegar aqui. Efeitos infringentes significa, então, modificação da decisão. Então, o esclarecimento, nesse caso, vai exigir uma modificação na parte dispositiva. Então, por exemplo, o réu é reincidente. Constam dos autos todas as certidões de sentenças condenatórias transitadas em julgado anteriores ao fato. Na dosimetria da pena, o juiz se esquece de levar isso em consideração, não se dá conta. E o promotor opõe embargos de declaração. Aqui é outro verbo, tá? Quando a gente fala em embargos de declaração, a gente usa o verbo opor. A gente opõe embargos. Tá? Se o juiz acolher esses embargos de declaração para efeito de reconhecer a reincidência no cálculo da pena, ele terá embargos infringentes, que não vai ser um mero esclarecimento. Vai modificar a parte dispositiva da decisão.
Esse embargo de declaração ele tem caráter de retratação, quer dizer, o juiz reconsidera a sua própria decisão quando ele conhece dos embargos, e a decisão embargada, ela fica integrada pelos embargos. A gente diz assim, então, que a decisão agora ela é a decisão original somada à decisão nos embargos. Ela fica, vamos dizer assim, completada, né? Bom, embargos de declaração tem um prazo de 2 dias e ele é dirigido sempre contra o próprio prolator da decisão. A regra geral no processo penal é que ele interrompe o prazo para os demais recursos. Significa que, quando eu digo interrompe, que o prazo para os demais recursos depois ele retoma integralmente. Tá? Então, olha só, eu tenho prazo de 5 dias, por exemplo, para apelar. No primeiro dia, eu interponho embargos de declaração. Quando esses embargos de declaração tiverem sido decididos, eu ainda tenho 5 dias para apelar. Porque houve a interrupção do prazo e quando ele retornar, ele retorna em full, retorna completinho. Prazo de 5 dias para interpor a apelação. Exceto na 9.099, que é uma exceção, em que ele suspende o prazo. Então, quando ele retorna o prazo, depois da decisão dos embargos, ele retorna pelo que faltava, e ele deve ser interposto em 5 dias. O prazo é um pouquinho maior. Quando o juiz recebe os embargos de declaração, é ele mesmo que tem que decidir. Ele não encaminha isso para nenhum juízo. Ele não encaminha isso para tribunal. Então, ele tem que... geralmente, ele diz assim. Deixa eu botar aqui. Ou ele diz assim, ó. Conheço... Opa, só um pouquinho. Conheço dos embargos e nego o provimento, porque há ausente obscuridade, contradição, etc. Então, o que significa conheço dos embargos? Formalmente, o recurso será cabível e eu estou reconhecendo o recurso, estou acolhendo o recurso, mas estou negando o provimento, eu mesmo, com relação a um recurso contra uma decisão minha. Ele pode dizer o seguinte, ó, não conheço os embargos, eis que intempestivos. Isso aqui o juiz vai dizer quando os embargos foram interpostos depois do prazo de 2 dias. Ou ele pode dizer também o seguinte, eu conheço dos embargos, dou provimento para esclarecer que... Tá? Então, quer dizer, eu estou conhecendo os embargos, estou dizendo que ele é um recurso possível, cabível, interposto no prazo correto, e estou dando provimento para modificar a decisão nesse ou naquele sentido. Tá? Bom. Deixa eu... Entenderam os embargos de declaração, gente? Alguma dúvida? Roberto, Eduardo, Carla, Mariana, Paulo, certo? Deixa eu passar aqui então por...
Bom, tem um outro recurso que eu quero explicar, que é esse aqui, ó, que são os embargos infringentes e de nulidade. Apesar dessa terminologia, embargos infringentes de nulidade é apenas um recurso. O que vai mudar é o tipo de matéria que tu está lidando nele. Se é direito material, a gente chama ele de infringentes. Se é direito processual, então a gente diz que é embargos de nulidade. Então, a gente pode dizer que esses embargos infringentes vão ser infringentes quando for error injudicando e de nulidade quando houver error improcedendo. Bom, quando é que se interpõe esse embargos infringentes ou de nulidade? Ele é um recurso, gente, que ele existe no segundo grau de jurisdição. Não existe no primeiro grau. E ele é aplicável quando existe uma divergência em julgamento colegiado de Câmara. Então, por exemplo, uma Câmara com 3 desembargadores. 2 votam pela manutenção da condenação. 1 vota pela absolvição do réu, pelo provimento do recurso do réu e pela sua absolvição. Nesse caso, cabe embargos infringentes para que, pelo fato de existir 1 voto favorável ao réu, ainda que minoritário, eu posso interpor esses embargos infringentes para o grupo de câmaras, que é o conjunto das câmaras criminais, para tentar fazer prevalecer o voto minoritário. Então, esses embargos infringentes vão caber depois que já houve um julgamento de segundo grau de Câmara e houve uma divergência entre os desembargadores, houve um voto vencido, e esse voto vencido é favorável ao réu. Daí a defesa pode opor embargos infringentes para tentar fazer prevalecer o voto favorável ao réu, que era minoritário. Então, esse é um recurso, gente, que ele é exclusivo da defesa. Apenas a defesa pode interpor. Então, eu não sei se vocês já estavam... Acho que eu estava na faculdade quando teve o julgamento da primeira apelação contra uma sentença do Sérgio Moro, aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Qual era a expectativa da defesa do Lula na época? Era que houvesse, na Câmara, pelo menos um voto divergente favorável ao réu. Que fosse qualquer aspecto, pena, absolvição com relação ao crime, condenação a outros, qualquer aspecto. E não houve, porque o julgamento da primeira apelação, aquela que eu acho que era do sítio, né? Sítio do triplex, agora não me lembro. O julgamento foi unânime. E quando o julgamento é unânime, favorável ou desfavorável ao réu, não existe embargos infringentes de nulidade. Então, ele se interpõe, eu anotei aqui embaixo, ó, quando há divergência e um voto favorável ao réu nos julgamentos colegiados. Então, eu disse para vocês, esses embargos infringentes de nulidade, eles são um recurso exclusivo da defesa, exceto na justiça militar.
Então, no TJM, viu, Roberto? No TJM, Tribunal de Justiça Militar, que aplica o Código de Processo Penal Militar, cabe embargos infringentes também para a acusação. Isso é uma exceção, tá? Vamos dizer assim, é a exceção da exceção. É só na Justiça Militar que cabem embargos infringentes para acusação. Na Justiça Comum, é só para defesa. Então, reparem, ele tem efeito devolutivo, porque ele devolve para um grupo de câmaras a reapreciação da matéria. Então, na verdade, a decisão é tomada por uma câmara e os embargos infringentes, eles são dirigidos a um grupo de câmaras. Que aí vai depender do regimento interno de cada tribunal. Então, esses embargos infringentes, eles vão tirar o julgamento da Câmara e levar para um grupo de câmaras. E nesse grupo de câmaras, quem estava aqui na primeira Câmara pode se retratar, pode mudar de decisão, sem problema nenhum. Então, a matéria vai ser apreciada por outros tribunais. Tá? Muito bem. Entenderam os embargos infringentes, gente? Então, eu preciso ter uma decisão colegiada e pelo menos um voto que seja favorável a alguma tese defensiva. A gente pode interpor esses embargos infringentes. Bom, aqui, ó. Não sei se eu cheguei a dizer isso, mas no processo penal a gente tem pelo menos 3 agravos que a gente usa. Existe agravo de instrumento no processo penal, mas apenas contra a decisão que não admite recurso especial ou recurso extraordinário. Então, o recurso especial e o recurso extraordinário são recursos dirigidos ao STF e ao STJ. E eles passam no tribunal, antes de serem remetidos para Brasília, por um juízo de admissibilidade, em que o próprio Tribunal de Justiça, TJRS, faz um exame da adequação formal desse recurso, se ele é cabível para esse caso. E aí nós podemos chegar num juízo de admissibilidade ou de inadmissibilidade. Inadmissibilidade. Tá? Quando um desses recursos for inadmitido, existe a possibilidade de interpor esse agravo que é dirigido ao STF ou STJ, que é também chamado de agravo para destrancamento de RESP ou DRE. Então, a gente interpõe esse agravo quando a gente questiona a decisão do tribunal de não admitir um recurso especial ou um recurso extraordinário. Então, não admitir significa trancar. Então, a gente chama ele de agravo para destrancamento de RESP ou de RE.
O outro tipo de agravo que existe é o chamado agravo interno, que é contra decisões do relator nos recursos. Tá? E vejam que esses agravos aqui eles estão previstos no CPC. E o CPC também é aplicado no processo penal como fonte subsidiária. Então, o CPC pode ser aplicado no processo penal. E o terceiro tipo de agravo é o chamado agravo em execução, que é o recurso interposto das decisões proferidas em execução. Tá? Bom, deixa eu passar para esse último aqui, que é a correição parcial. Tá? Essa correição parcial aqui também é um recurso que não existe no CPP. Ele é previsto apenas no COG. E o COG é o Código de Organização Judiciária do Estado. Tá? Que vamos dizer, uma lei estadual que estrutura o Poder Judiciário no Rio Grande do Sul, que é o Código de Organização Judiciária do Estado. Ali tem a previsão da correição parcial. Tá? E a correição parcial ela é utilizada quando o juiz, o próprio juiz, está promovendo uma inversão tumultuária do feito. Quer dizer, ele está praticando erro improcedendo. Quer dizer, o próprio juiz é a fonte da confusão. Ele está conduzindo mal o processo e tu está, então, mostrando para o tribunal os erros que ele está cometendo. Deixa eu pegar aqui o código para mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, eu vou projetar na tela a previsão do COG, a previsão da correição parcial no COG. Tá? Então, olha só. Correição parcial, ela visa a emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, na paralisação injustificada dos feitos ou dilatação abusiva dos prazos, quando para o caso não haja recurso previsto em lei. Então, o pedido de correção parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público sem prejuízo do andamento do feito. Então, ele é um recurso que ele serve para, vamos dizer assim, trazer o feito à ordem quando o processo se desorganizou por decisões tumultuárias do próprio juiz. Tá? E isso acontece, viu, gente? Então, às vezes, o juiz começa a tomar decisões erradas no processo e a única forma de tu trazer a ordem é através de uma correição parcial. Deixa eu dar um exemplo de uma correição parcial que eu interpus. Só mostrar aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui o artigo 217. Eu vou apresentar essa aqui porque foi a última correição parcial que eu interpus. E ela foi provida. Depois o juiz ficou meio de mal comigo, mas o problema é dele. Tá? O artigo 217 diz assim, ó, se o juiz verificar que a presença do réu
poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência. E somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor. Então, isso aqui é o seguinte: a vítima chega para prestar depoimento num processo em que ela foi roubada, foi estuprada, qualquer coisa do gênero. E o que acontece na vida real é o seguinte: ela é orientada a chegar cedo no fórum, chegar um pouquinho antes, ela avisa o cartório que chegou, ela é levada para uma salinha, isso depende de como é feito o acolhimento em cada uma das varas, né? E ali ela fica sentada esperando a hora de prestar o depoimento dela. E quando ela for prestar o depoimento, o que acontece? O juiz antecipadamente retira o réu da sala e traz a testemunha, traz a vítima para prestar o depoimento. A vítima ou a testemunha, qualquer que seja. Tá? Bom, e assim se faz em todos os foros do Rio Grande do Sul. Quando a vítima já avisa que não quer prestar depoimento na presença do réu, ele já é retirado antes dela entrar na sala. Tá? Mas então tinha um juiz que ele interpretava esse artigo literalmente. Que ele dizia o seguinte, ó, ele trazia a testemunha ou a vítima para a sala, daí a testemunha já ficava com a perna frouxa, já começava a chorar, já se desesperava, etc. Ela já era constrangida, e daí ele verificava esse constrangimento e determinava, então, a retirada do réu. Tá? Que seria uma interpretação super literal do artigo 217. Mas é uma interpretação literal, mas que causava um transtorno no processo. Porque dependendo da fragilidade da vítima, quando ela ia prestar o depoimento, ela já não tinha condições de prestar o depoimento. Por quê? Porque ela se cruzou com o réu. Então, isso foi em vários processos que foi acontecendo, tá? Porque esse juiz insistia em interpretar esse dispositivo literalmente. Daí a gente começou a interpor correções parciais para evitar que isso acontecesse. E o tribunal deu provimento a essas correções para determinar que se seguisse a seguinte ordem: que primeiro que ela fosse consultada antes de entrar na sala, e se ela manifestasse constrangimento ou receio, o réu fosse retirado da sala de audiências previamente. Que para 99% das pessoas parecia ser o mais lógico, mas para esse juiz não era. Eu até tenho aqui uma cópia dessa decisão, só um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui para mandar para vocês, como exemplo, né? Tenho aqui, ó. De cara aqui, só um pouquinho. Tá, depois eu mando para vocês o documento, mas eu vou mostrar para vocês a ementa dessa correção parcial. Olha só. Adriano, ele fazia uma interpretação literal, porque o artigo 217 diz assim: verificado o constrangimento, deverá ser retirado o réu da sala. Então, ele trazia a vítima, fazia a vítima desmaiar e tirava o réu da sala. Entendeu? Então, aqui, ó, isso aqui foi uma correção parcial. Ó. Analisando o caso, aqui está a ementa. Então, aqui, correção parcial julgada procedente pela 6ª Câmara Criminal. Aqui vocês vão ver o juiz, né, da 2ª Vara Criminal de Porto Alegre. Então, diz assim, ó, que analisando o caso em tela, é de se reconhecer o erro em procedendo do magistrado requerido nas audiências criminais que preside, nas quais há inquirição de vítimas e testemunhas, especialmente em processos com imputação de infrações penais com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do feito originário. O que ele diz aqui?
da leitura do dispositivo legal, nota-se que o próprio texto prevê uma perguntação prévia do magistrado que presidir a audiência de instrução, para que, uma vez verificada a iminência da presença do réu na sala, ou já estando ele na sala, que a iminência da entrada da vítima ou a testemunha poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento a qualquer uma delas. Mais adiante, ela diz assim, ó, é bem de ver que a garantia do direito à dignidade da pessoa humana, da vítima no caso, nem ao de longe se contrapõe à garantia da ampla defesa do réu, porque há maneiras de um magistrado garantir a preservação da imagem da vítima. Então, esse aqui foi eu vou compartilhar com vocês aqui no grupo de WhatsApp da turma, essa correção parcial. Só um momentinho que eu vou compartilhar aqui. Tá, ainda vou passar para um outro recurso que eu quero tratar. E essa correção parcial, reparem um negócio, gente, ela não é exclusiva do crime, tá? Ela também pode ser interposta no cível, quando o juiz, no processo civil, começa a fazer inversão tumultuária. Também cabe correção parcial. Então, essa minha aula está valendo tanto para o cível quanto para o crime. Tá? Bom, e o último recurso, que em geral os professores não conseguem nem tratar, é esse aqui, ó, que é o recurso de carta testemunhável. Muito raro também, tá, gente? Que é... Deixa eu ver se já entrou aqui o... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se já entrou. Ainda não. Depois eu mando para vocês a correção parcial. Um pouquinho. O recurso de carta testemunhável, que é o recurso contra a decisão que nega seguimento a outro recurso, ou admite o recurso e não remete ao juízo ad quem. Então, esse aqui, ó, é o recurso que a gente vai usar quando o juiz deixa de receber um recurso lá no juízo APO, no juízo recorrido, ou recebe o recurso e senta em cima dele, não manda para o tribunal. Isso acontece também. É uma espécie de reclamação com relação ao procedimento do juiz. Tá? Então, essa é a carta testemunhável. Tá? Deixa eu mandar aqui para vocês a correção. Só um pouquinho. Tá. Mandei no grupo do WhatsApp ali essa correção parcial que eu comentei agora há pouco. Tá bem, gente? Já deu bastante informação por hoje, tem bastante coisa para vocês se divertirem aí. Tá? Eu recomendo que vocês leiam ali essa correção parcial que eu mandei agora, porque o desembargador faz uma preliminar bem interessante sobre o cabimento desse recurso, e vocês saberem que ele existe e para que serve já é um grande diferencial para quem está estudando recurso no processo penal e no processo civil. Certo, gente? Alguma pergunta aí que eu possa responder? Professor? Fala, Roberto. Primeiro, quero elogiar a sua apresentação aí, o PRES, né? Tá. Obrigado, Roberto. Ajuda, né? Ajuda. Eu preciso ainda manipular os papéis para estudar. Eu gostaria de imprimir o conteúdo. É possível? Eu acho que... Eu não sei. Ele fica no AVA, né, Roberto? Fica, mas eu não consegui imprimir ele, o conteúdo. Deixa eu pesquisar, porque eu não sei se ele é baixável. Deixa eu dar uma pesquisar, porque eu posso transformar ele num PDF também e colocar ali. Eu tenho impresso as matérias mais importantes, assim, que eu não notei, ou que eu não estou conseguindo acompanhar, daí é fácil de eu estudar depois.
Deixa eu ver se eu consigo transformar isso aí em PDF, tá? Obrigado. Eu não sei se ele é transformável, mas eu vou investigar e depois te aviso. Obrigado. Tá? Obrigado. Eduarda, Carla, Adriano, tudo bem? Então tá. Então tá, gente, um bom resto de semana aí. Até a próxima terça-feira, a gente começa com ações autônomas de impugnação, tá bom? Um abraço para vocês, tá? Obrigado, professor, pelas informações aí. Até a Tchau, próxima. até mais.